Olá, seja de luz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hulk of Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui abordaremos um tópico muito interessante, muito complexo, muito cheio de astúcias e coisas diabólicas do inconsciente e do imaginário, que é a esquizoafetividade. Primeiro, esquizo, ruptura, afetividade, sentimento, certo? Que você tem em relação ao afeto com você mesmo, com esse sentimento de autoestima, com esse sentimento de pressão psicológica, mas que por ser esquizo é uma ruptura. Então o esquizoafetivo é uma psicose, certo? É uma psicose que não tem concentrado em si na libido dos objetos, né, dos signos, das ideias, a soltura. É uma soltura, é um desprendimento do próprio self, mas que deixa o sujeito alocado. E esse alocado é um alocamento dessa imago que foi reprimida, tanta repressão, tanta opressão no inconsciente, e que o sujeito não sabe ao certo qual é a sua verdadeira, de fato mesmo, a Eucaristia, né? É um sujeito que tem, assim como diz Lacan, a existência, né? Uma imago doentia, uma imago enferma, não é isso? E essa imago, ela tem ali um circuito e um contracircuito e um curto-circuito do discurso libidinal, né? No campo das neuroses, que foraclui, né? Foraclui, que projeta, que desloca a libido dos objetos, a energia psíquica dos objetos, para fora do corpo de Cristo, para fora do corpo do sujeito humano. A esquizoafetividade é um problema que causa muito desconforto porque a mente está deslocada, a mente está foracluindo, a mente está com uma empatia de desorientação afetiva, certo? Porque ela é esquizo, ela é uma ruptura. E essa ruptura, ela tem no campo da imaginação todo um trauma que é estruturado, né, por ser uma desestruturação também, né, paradigmático, né, soa assim até paradoxal também. Essa desestruturação da mente do sujeito, da organização do pensamento e como ele é calcado, né, como desordem, né, distúrbio mesmo e desorganização, sobretudo, porque a psicose, a bipolaridade maníaco-depressiva, tanto tem ali nas manias como tem nas depressões a falta de autoestima, de amor próprio. Então a pessoa esquizoafetiva, ela psicotiza demais, ela tem muitas manias, muitas fantasias. E essas fantasias são um caminho para a loucura, né? Porque o sujeito não está vivendo no campo da ação, no campo da oração, do predicado da oração, certo? A oração positiva. A oração que esvazia o corpo mental do sujeito para ganhar o corpo mental de Cristo. Sobretudo também é porque há uma superatividade, né? Um superpensamento mental. Há muita atividade mental no corpo do esquizoafetivo, certo? Esse corpo é um corpo desordenado e desorientado, porque, como diz Deleuze, é um corpo sem órgãos. E um corpo sem órgãos não funciona muito bem no campo da normalidade, no campo da neutralidade, no campo da própria do pós-estruturalismo, né, como diz Lacan, né,
como é que Lacan se pontua nessas questões das ancoragens dos pensamentos, porque falta uma lógica, falta um objeto mais de gozar, falta ali também no campo do outro justamente essa alteridade, porque o sujeito está oprimido, o sujeito está depressivo, então o sujeito tende a fantasiar, tende a ter delírios do que é irreal e irracional. Então que a esquizoafetividade para a psiquiatria, né, e para a psicologia também, é um assunto complexo, é um assunto que requer muita dinamismo, multiprofissional, de muita atenção também, para tratar os sujeitos que têm essa psicopatologia ali nas suas entranhas. Porque o corpo sem órgãos que o sujeito esquizoafetivo, né, psicótico, tem, é uma falta de amor próprio, ou até mesmo um exagero narcisístico de uma não pontuação em relação à consciência de si, porque o esquizoafetivo sobre compartilha as coisas do pensar. É um sujeito social, lógico, mas que sobre compartilha as coisas do pensar. É um sujeito entreguista. Mas se você se esvaziar, mas não se desviar, você pode alcançar ali um mérito no caminho da sanação. E a sanação, ela vem com o ímpeto da moralidade, do que é moral, do que é correto, probo. Então que para que a gente ajuste no campo psicoterápico da esquizoafetividade, é necessário que o sujeito em questão, né, com essa psicopatologia, tenha que abrir a mente da mente fechada da psicopatologia. Porque uma mente fechada da psicopatologia, ela não está enxergando na luz, ela está enxergando na escuridão mesmo. E essa escuridão, ela traga demais as coisas da mente, né? Traga. É um empuxo, uma concentração de empuxo que recebe muito descarrego, né, no campo do psiquismo, certo? No campo do psiquismo, na batalha da luta, né, também, batalha e luta, no campo social, no campo das projeções, o sujeito que projeta o social, né, que tem ali um arquétipo ou até mesmo uma arqueologia, né, da moral do sujeito, da sua personalidade, ele ou ela, o sujeito esquizoafetivo, né, me refiro ao humano esquizoafetivo, né, sem fazer ali uma amostra de sexualidade, né, de gênero, de orientação sexual, ou de gênero mesmo, ou ele ou ela, a pessoa esquizoafetiva, né? Não é porque essas coisas são muito coligadas com ideologias, né? Como você se refere ao sujeito, né, esquizoafetivo. Quando me refiro ao sujeito esquizoafetivo, pode ser ele ou pode ser ela, mas a pessoa esquizoafetiva, né, ela tem uma desordem no campo do inconsciente, nas associações livres, né, que não são livres tanto assim, porque o sujeito não consegue obter a sua dignidade e liberdade, porque ele está tendo ali no imaginário um exagero utópico, um exagero fantasioso, um exagero de perversões, um exagero multifacetado da clínica. Então que a pessoa esquizoafetiva, ela não respira, simplesmente não respira o ar da graça. Ela vive no umbral, vive batalhando e tem uma forte ruptura de não imaginação. Porque se o sujeito
batalha para conquistar seu espaço de criatividade, né, da imaginação, uma imaginação criativa, está sempre se atualizando na questão do real. Mas se o sujeito não batalha, não luta, não medita, não tranquiliza a mente, não se acalma, ele acaba projetando pela mania o que é irracional. E o que é irracional é justamente a falta de pressão angelical da positividade. A falta de amor próprio é uma ligação na disruptura, ligação entre sujeito e oração, certo? Então que a predicação do sujeito no campo da psicolinguística está enviesada demais com as regiões do submundo do ser, certo? A transferência com transferência também no campo da psicanálise. E o submundo do ser é justamente a mania, o calque, em querer entregar, em querer transferir, porque o sujeito fica à mercê da sociedade para ir sendo induzido pelo próprio outro, porque o sujeito se coloca no campo do outro e acaba recebendo por esse deslocamento, por essa alocação, por esse movimento entre do discurso do capitalista, né, da lógica do capitalismo, né, da neurose em si, do amor próprio, para o campo da paranoia e psicose. Por exemplo, uma paranoia bastante recorrente nos esquizoafetivos é justamente essa questão do oversharing, a o sobrecompartilhamento. Por exemplo, os esquizoafetivos têm uma paranoia em si, uma psicose, né? Que é essa questão de imaginar que todo todo mundo já sabe do próprio tempo, as questões do tempo. E é um pesar muito grande no campo do imaginário, que vai recalcando, né, que se estrutura como uma linguagem das emoções, de que esse exagero emocional, né, no campo da imaginação, tem na imago do sujeito, vai criando uma imago do sujeito, um ideal de ego, ali o grafo do desejo que está inconsciente, que está retrogredindo, que está retroalimentando o mesmo discurso neuropsicótico, certo? Que é essa chave quebrada na fechadura e que não pode abrir a porta da prisão, porque o sujeito não tem uma recíproca verdadeira em relação a si mesmo. O amor com Deus a si mesmo não tem encarnado ali o poder da pressão angelical, o poder da pressão divina, e que luta para conseguir ter essa libertação. Mas essa libertação ela não vem assim da noite para o dia. Não é fácil curar uma pessoa esquizoafetiva, porque a esquizoafetividade ela pode vir multifacetada, né? Clinicamente deve ser orientada multiprofissionalmente, né? Para que o sujeito obtenha ali o desenrolar, o desenvolvimento de seu próprio ideal de ego, né? E como seu ego ele pode ajudar, né? E a regular os impulsos para que o superego regule a data e faça a síntese do que é código, do que é linguagem para o sujeito. Primeiro, a esquizoafetividade como para Deleuze, né, no corpo sem órgãos, né, um organismo que não tem órgãos, que não tem faculdades psicológicas, né, que não tem ali a ética, a estatura, né, do probo, do correto, do belo, da estética, né,
é uma contracultura em relação à psicanálise clássica de Freud e Lacan, certo? Por quê? Porque Deleuze e Guattari, eles projetaram uma psicanálise, né, chamada esquizoanálise, para tratar os esquizofrênicos do capitalismo, ou as esquizofrênicas, tanto homens quanto mulheres, pessoas portadoras desse CID, o sujeito esquizofrênico, né? Então o Deleuze, ele quebra o capital, ele quebra a ideia, ele não foca no ideal que é o capital. O ideal do sujeito esquizofrênico é justamente essa fragmentação do capital simbólico e também do capital como economia do real. Porque nós não sabemos ao certo, todo mundo, dependendo do dia, do humor, do temperamento, da temperança, qual vai ser o real. Qual vai ser o real? Porque até mesmo para nós fica difícil controlar, né? Fica difícil organizar por causa de tantas invariáveis psicológicas, certo? E essas invariáveis psicológicas, elas estão na mentalidade do mundo inteiro. Mas se você tem segurança e confiança em você mesmo e busca a inspiração, busca a sabedoria de Deus, você não vai recorrer nas mesmas feridas emocionais que são ludibriação, né? São exageros também da libido para com a vivência pós-traumática, né? E a vivência pós-traumática, ela deve clamar para si a libertação, deve clamar para si a cura, porque para os esquizoafetivos, eles não têm ali uma retroalimentação, né? Uma autopoiese de amor psíquico para si mesmos. Ou são super narcisistas ou são psicóticos narcisistas, certo? E há um fetiche em tudo isso, há uma perversão em tudo isso, porque o sujeito esquizoafetivo, ele vive na sua própria sombra e vive na sombra dos outros, alheias. Então que esse jogo, né, é o próprio jogo mental, né? Jogo mental e um julgamento, né? E também um sobre-julgamento e um subjulgamento em relação a toda a constitucionalidade psicossocial e cultural para a vida dos esquizoafetivos, certo? São sujeitos oprimidos, são sujeitos que entendem, mas são sujeitos que não conheceram a amar a verdade ainda. Podem até conhecer parcialmente o que é verdade, mas eles não têm, ou eles ou elas não têm ali um discernimento pleno do que é juízo, né? Do que é valor, do que é verdade, do que é fato, né? Há sempre uma fantasia em torno dos fatos, porque os esquizoafetivos, eles causam uma multiplicidade de significantes, né? A psicose é uma alteração radical em relação à verdade, do que é estabelecido como verdade, do que é de fato verdade, do que é hermenêutica como verdade, do que é epistemologia como verdade. A verdade vos libertará. Então que o sujeito esquizoafetivo, eles têm algo em comum, que é justamente uma devasão da imago. Porque se o sujeito vive na sua imago neuropsicótica, até aí tudo bem. Mas se eles têm no inconsciente uma amarração, tem um desejo, né, que foi reprimido tão fortemente, eles deliberam
por uma sobrecarga de soltura, de descentralização em relação ao self, para com a psicologia social, ao seu lado social, certo? E o seu lado social, ele é o materialismo, ele é a dialética, certo? Porque há um excesso de fantasia, há um excesso de que as coisas são feitas por mágica, as coisas acontecem instantaneamente. Não, há sempre um processo, há sempre um contínuo de aprendizagem, há sempre uma cognição, certo? E como a clínica das multifacetas, né, psicopatológicas, a ansiedade delirante leva o sujeito a se desprender da realidade e acreditar nos seus próprios pensamentos oriundos do subconsciente, do submundo ser, do radical das imaginações, da falta de criatividade ou imaginações, e leva o sujeito a galgar ali, sempre a engolir o esporro alheio, certo? Eles são seres vulneráveis, frágeis, sensíveis, mas tem que aprender a ter fortaleza com o Espírito de Deus, que é a totalidade, o capital. Não adianta imaginar e acatar isso como real, porque isso aí é um discurso que não é do mestre, mas sim do desejo do discurso do mestre, do outro que é mestre. Mas se você é mestre dos seus significantes, você tem ali o seu objeto mais de gozar voltado para si mesmo e voltados para contribuir com a sociedade. Muito obrigado, até a próxima.